a nossa mente. Como é forte, né? Então, meus irmãos, aquilo que eu perguntei para você, você não iria nem faria de maneira nenhuma. Só que o texto aqui deixou claro que nós fazemos isso. Misericórdia. Através de quê? Da leitura desses livros. De assistir a essas coisas. É como se nós praticássemos, é como se praticar feitiçaria. Eles confundem e envenenam a nossa mente. Nenhum de nós teríamos a coragem de ir ao terreiro e fazer isso. Mas nós temos coragem de ligar a nossa TV. Misericórdia, irmãos. E assistir. E fazer esse feitiço na nossa casa. Muitas vezes, os pais, nós pais, eu ainda não sou, mas como é forte isso para os pais, eles fazem isso com seus filhos e deixam horas de frente da TV. E o texto é claro em dizer que estão levantando altar para Satanás. Misericórdia. É muito forte, meus irmãos, esses textos. Eu confesso que eles estremecem o meu coração. Porque muitas vezes a gente achamos que não são nocivos, que essas coisas são simples. Que simplesmente você deixar uma criança virar o dia horas e horas com o celular, assistindo desenhos, sei lá, quantas coisas mais, é normal, que é simples, ele está se entretendo, eu estou cuidando da minha vida, está tranquilo. Mas o diabo está trabalhando. E ele está formulando a noção da realidade de Deus que aquela criança tem. E quando ela crescer, ela vai perder isso. Porque o sermão é claro em falar que ele vai perder. Vai se esquecer de Deus. E outra coisa que aqui deixou-nos claro é que fazendo isso estamos praticando feitiçaria e oferecendo a nossa vida a Satanás. Meus irmãos, a Bíblia diz que um dos títulos para Satanás é o quê? Beelzebul. Você já ouviu essa palavra? Já, todos nós. Beelzebul significa o quê? Você sabe o significado dessa palavra? Não? Bem interessante. O Senhor das moscas. E quem são as moscas? Se Satanás, ele é o Senhor das moscas, quem são as moscas? Os anjos caídos, os demônios, aqueles que se atentam a ele. Ele é um líder. O que ele chama, eles fazem. O que eles pedem, eles obedecem. Ali são as moscas. Outra coisa eu lhe pergunto: aonde as moscas vão? Nas flores? Tirar o pólen? Não. Onde elas vão? Aonde você está pensando mesmo. Elas vão no lixo. Elas vão no esgoto. Toda vez que nós ligamos a nossa televisão, o nosso tablet, computador, celular, não importa a tela, né? Nós sabemos. Quando nós ligamos, nós estamos jogando para dentro da nossa casa o quê? Lixo, esgoto. Dentro, vamos colocar aí a nossa mente, principalmente. Nossa casa é a nossa mente, né? E muitas vezes
nós atraímos pessoas. Como nós fazemos isso? Quem você convida? Vamos assistir a um filme legal? A gente convida os nossos familiares, os nossos amigos, e ali a gente convida as músicas. E juntos a gente vai ao lixo. Isso é muito forte. Meus irmãos, esse sermão, ele falou muito forte no meu coração. Eu conheci ele em um determinado tempo da minha vida. No YouTube, aleatoriamente, meu esposo colocou lá em casa. E eu encontrei esse sermão que falou comigo, mexeu com a minha vida. O pastor, esse sermão é escrito pelo pastor André Flores. E ele foi pregado na Igreja Central de Curitiba, de São Paulo. E eu assisti esse sermão e ele marcou a minha vida. E nesse sermão, o pastor conta que ele estava em um acampamento, conversando com um casal de jovens. Olha só que interessante. E ela estava grávida ali, já quase nos 9 meses, ela poderia até parir ali no acampamento. E ele conta com essas palavras que ele estava conversando com aquele casal. E ela falando para ele: pastor, eu não tenho mais vontade de prosseguir na fé. Acabou tudo. Eu não tenho mais animação, nada mais toca o meu coração. Você pode pregar, pastor, pode pregar da cruz, do sacrifício, do que Jesus fez por mim, mas isso não me toca, não faz mais sentido. Perdi o gosto. É como se nada mais falasse no meu coração. Meus irmãos, o pastor conversando ali com aquela jovem, aquele casal, ele perguntou algumas coisas para eles. Sabe qual era o passatempo daquela jovem? Assistia a filmes e seriados. E isso fez com que, ao passar do tempo, ela perdesse o interesse pelas coisas de Deus. E, continuando, o pastor ele conta vários testemunhos, mas teve um que me chamou bastante atenção lá. E um deles é de uma outra jovem, que ao pregar esse sermão, no final do sermão, ela chama o pastor e ela fala: pastor, esse sermão foi para mim. E ela chorava muito e ela dizia: esse sermão foi para mim. O Senhor pregou para mim. A minha vida está uma desgraça. Está tudo acabado. Eu vou pedir a ele aqui que o Nathan ponha esse áudio. Ele é bem pequenininho, alguns segundos, mas você tem uma noção. E parece assim, depois que eu comecei a assistir, nem nada me toca, nem o culto, nem a direção, eu leio assim, não faz sentido. Eu fico até triste de falar isso, mas na hora que o senhor falou da menina do acampamento, para mim também às vezes não tem sentido a morte de Jesus. Eu fico pensando que, sabe, não tem sentido essas coisas e eu só fico ficando naquilo, fico aí como se ele estivesse naquele mundo, e o mundo que é real não existe, entendeu? Que é tudo a parte de Jesus. E começou a ficar tudo um desastre, sabe? É bem pequenininho, mas você tem uma noção do que essas coisas fez na vida dessa jovem. É muito forte, meus irmãos. E ela clama ali ao pastor e ela pergunta ao pastor: tem salvação para mim? Ainda tem salvação? Ele fala assim: tem, filha, para todo aquele que crê. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Eu e você sabemos disso. O testemunho dela continua. E ela continua falando algo bem interessante.
que ela fala para o pastor ali, em que um determinado dia, uma noite, ela estava assistindo a séries, assistindo seriados, e ela foi dormir. E ela não conseguiu dormir, porque o inimigo se manifestou naquela noite. E ela, atormentada, ela disse que parecia que unhas andavam no corpo dela, o corpo inteiro, como se apalpasse ali a sua coluna, as suas costas. E ela, atormentada, ela não conseguiu dormir. Mas ali o pastor disse: filha. E ela orava, ela continua contando que ela orava, ela pedia: Senhor, tira isso de mim. E ela orava. E o pastor respondeu: filha, tem salvação para todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, tem salvação. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, algo também muito forte aconteceu comigo, já introduzindo aqui também o meu testemunho. Costumo falar que Deus, Ele me resgatou. Ele me resgatou deste mundo aqui. Um determinado tempo da minha vida, quando eu conheci esse sermão aqui, quando Deus falou comigo através dele, eu estava nesse mundo aqui. E eu sei que eu estou falando para jovens aqui hoje, nessa manhã, que também está nesse mundo. E uma noite, eu estava em casa, como eu falei anteriormente, e do nada, Deus guiou. E aí meu esposo colocou nesse sermão e a gente começou a ouvir. Foi algumas horas antes dele ir para o trabalho. E ali a gente ouviu esse sermão, o pastor pregar cada palavra que vocês ouviram aqui. E ele foi trabalhar e eu fiquei. E ali eu fiquei sozinha, né? E as horas passaram, e eu em casa. E chegou o momento de dormir. Mas eu não dormi. Por incrível que pareça, eu não dormia. E o meu costume era esse: quando ele saía, eu ia assistir. Porque o que nós fazemos quando nós achamos que não tem o que fazer? A gente cria, né? A gente cria. Em vez da gente pegar a palavra de Deus e examinar ela, as histórias que tem nela, as grandes lições, a gente cria coisas. Então eu fazia isso. E Natan foi trabalhar e eu fiquei em casa. E as horas passavam e eu tinha terminado de assistir coisas aleatórias, que eram muitos, vício. E eu não dormia e eu comecei a ser também atormentada. E os pensamentos eram muito fortes. Irmãos, eu conversei com um psicólogo e eu contei isso para ele. E o meu pensamento vinha coisas que eu assistia quando eu era do tamanho de Rafão, pequenininha. Eu assistia a filmes terríveis. E isso vieram à tona na minha mente a ponto de me atormentar. E eu não dormia, eu não conseguia dormir. Eu tinha um medo muito grande que Satanás aparecesse para mim. Tinha muito medo. E eu tentei de todas as formas buscar Deus, sentir Ele, mas estava muito longe. Muito longe. Eu lembro que eu peguei o celular e eu coloquei vocal livre, tudo que eu vivi, coloquei umas músicas assim para ver se eu conseguia me conectar a Deus. Mas não adiantava. Parecia que Deus não existia para mim. E o meu Deus, chamando por Deus, me ajuda a dormir. Com isso as horas foram passando, foram dando as madrugadas e eu sem dormir atormentada.
E eu não abri a boca porque era só o dilema, a batalha, era só na minha mente, porque eu tinha medo de pronunciar palavras. Mas eu senti uma nuvem, algo assim escuro no quarto, aquilo muito atormentado. Mas eu sei que a batalha era na minha mente. Hoje eu sei, mas naquele momento foi terrível. E eu lembro que eu peguei o celular e eu liguei para Natan e eu pedi para ele voltar para casa desesperadamente, porque eu não conseguia dormir. E ele falou: eu não posso. Falei: não, impossível, você tem que vir. Ele falou: você está com medo de quê? Ele conversou algumas horas comigo. Eu falei: eu não posso dizer do que eu estou com medo. E depois de alguns minutos ele veio. Ele foi obrigado a vir. E ao chegar, ele simplesmente falou assim comigo: foi o sermão, não foi? Eu falei: foi. E aí a gente orou. Já era muito tarde, já umas 2 da manhã e pouca. Eu nem lembro o horário. E aí eu sei que a gente orou juntos. E a gente deitou para dormir. Eu demorei ainda um pouco de dormir, mas depois eu consegui dormir. E ao amanhecer a gente conversou. E eu contei para ele todo aquele tormento, o que eu estava passando e o porquê. Eu estava com medo de falar para um inimigo, que eu estava com medo dele se manifestar, porque ele tem poder para isso, né? E quando ele falou comigo, Natan falou comigo ali, a gente conversando de manhã, ele falou: o sermão também falou comigo. E a gente começou a conversar ali a respeito desse assunto. E a partir dali a gente tomou uma decisão juntos. E que daquele momento em diante, a gente nunca mais ia assistir a essas coisas. Que a gente ia orar a Deus e pedir sabedoria para Ele dar um discernimento. Até que ponto a gente ia usar essa ferramenta. Porque lá em casa a gente não tem TV, mas a gente tem ferramentas. As ferramentas aí que o diabo usa também, né? Não importa o tamanho da tela, ele usa. E ali a gente tomou essa decisão juntas. Ele contou também o seu testemunho. E ele contou, meus irmãos, algo bem forte. Que o Senhor falou com ele através daquele sermão também, desse sermão, mas principalmente o que o sermão é claro em mostrar. Que através dele você perde a noção da realidade de Deus. Ele falou para mim que ele era muito viciado nos filmes da Marvel, dos heróis. Você conhece? E esses filmes eles fizeram com que ele perdesse a noção da realidade de Deus, a ponto de que ele falando para mim, ele disse que perdeu aquela coisa de que Deus era o Deus. É como se esses filmes eles tirassem isso, porque falam muito de heróis, né? Mas nós sabemos que só existe um, que é o nosso Deus. Então ele falou isso para mim também, que aconteceu com ele, e automaticamente a gente tomamos essa decisão juntos. A partir daí, meus irmãos, eu tenho chamado por Deus, pedindo forças a Ele, porque a caminhada é longa e a batalha é todos os dias. A batalha é na nossa mente diariamente. Eu tenho testemunhado para as pessoas a respeito disso. E eu testemunhei para uma amiga minha. Ela falou assim: Dari, Deus te usou para falar comigo. E nesse dia eu contei a ela o que aconteceu comigo. E ela falou: olha, eu estou atolado nesse mundo aí que você está falando. E o meu esposo era ancião da igreja e ele não assistia, ele não gostava. Mas eu trouxe ele para esse mundo. Ela falava assim para mim: Dari, por incrível que pareça, agora eu estou assistindo a uma série
que o nome é Lúcifer. Misericórdia. Que passa no Netflix. E tem noites que a gente está assistindo, eu e meu esposo, e o diabo se manifesta. E acontece sessões espíritas. E a gente não consegue sair de frente da TV. A gente fica ali preso. É como se algo mais forte que a gente prendesse a gente ali. Falei para ela, realmente é diabólico. E a partir dali ela aceitou o desafio. Eu conversando com ela aceitou o desafio, que eu e Natan também aceitamos. E estamos prosseguindo pela fé, lutando avante até esse momento. O desafio é o seguinte, meus irmãos. Eu vou passar para vocês, neste momento já estamos finalizando, mas é algo de Deus. O desafio é que você, a partir desse momento, faça um jejum. Sabe o que é um jejum? Eu não estou falando que você vai ficar sem comer, tá bom? Sem comer comida, né? Comer sim aquilo que seja bom para a sua saúde. Mas, sem comer essas coisas aí, você vai ficar 40 dias sem assistir nada e chamando por Deus 24 horas. Você vai ver o quão forte vai ser o grande conflito na sua vida, mas tenha certeza que você vai vencer. Você vai vencer porque existe um Deus que zela por você. A partir do momento que você tomar essa decisão, o inimigo ele vai tomar parte para que você não consiga, mas lute até o final. Após o final dos 40 dias desse jejum, você vai estar liberto em nome de Jesus. Amém. E vai prosseguir lutando nessa caminhada. Neste momento nós vamos ficar em pé e vamos cantar uma canção que ela fala no nosso coração. Vamos orar? Vamos orar então? Pode ser, meu? Vem aqui.